Glória a Deus. Bom, meu nome é Fabrício, sou pastor da Assembleia de Deus de Anápolis, na cidade de Parauapebas, no estado do Pará, a 1.500 quilômetros. Eu sou casado com a mulher mais linda desse mundo, Daniela. Por favor, fica de pé, deixa esse povo te ver, esse povo te conhecer. Olha aí. Nós temos duas filhas, Laura e Alice, que não vieram, ficaram com as avós. Laura, nossa mais novinha de 3 anos, e Alice, a nossa primogênita de 6 anos, ficaram e nós viemos. Então, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor Eberson, um amigo querido, pastor Clarimundo César. Mais uma vez trago o abraço apertado do nosso pastor Vanderlei para o senhor. Amém? Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu gostaria que você, antes de tudo, ficasse de pé, por favor. Fechasse os seus olhos por um instante e começasse a encher o seu coração de expectativa daquilo que Cristo pode liberar. Eu peço a você que ore para que um espírito de quietude seja liberado sobre nós, que toda alma agoniada se cesse, que todo espírito que tem produzido distração nessa noite possa ser anulado do nosso meio, e que toda a atenção seja devotada agora à palavra de Deus, que pode mudar e transformar a nossa vida nessa noite. Então gostaria de convidá-lo de fechar seus olhos por alguns minutos e começasse a falar com o teu pai por alguns momentos, pedindo a ele que libere algo do seu coração para a sua vida, que ele possa ministrar a você segundo a sua necessidade, que a sua expectativa seja suprida exclusivamente no amado de nossas almas nessa noite, que nenhum homem possa produzir expectativa em você, mas que o seu coração esteja desejoso de ouvir verdadeiramente a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Espírito de vida, nós pedimos ao Senhor que continue liberando sobre nós a porção do Senhor nessa noite, como o Senhor tem falado aos nossos corações durante todos esses dias de Comep. Pedimos ao Senhor que continue liberando da tua parte sobre nós, que toda inquietação cesse agora, que toda alma, Deus, que se movimenta veementemente se acalme, e que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz, e o nosso coração desejoso em receber mais do Senhor. Continua falando conosco, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, amém? Aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no verso 1, exclusivamente o verso 1 e o verso 13. E nós vamos conversar um pouco dentro da temática que nos é proposta. Como tem sido dito por todos os outros ministrantes, eu acredito que esse tema é um tema absurdamente pertinente para o tempo na qual nós vivemos. Um tempo de tanta liquidez, de tanta instabilidade, um tempo de tanta ausência de significado, propósito e identidade. Entendendo o histórico do Comep, nos últimos 2 anos nós falamos de renúncia. O ano passado nós falamos sobre perseverança, e esse ano nós vamos falar sobre maturidade, ou estamos falando de maturidade. E de algum modo, se você perceber toda essa construção, e há 3 anos atrás nós falamos sobre a minha missão, se você perceber, todas essas construções temáticas vão escoar diretamente a proposta do Comep de hoje. É impossível nós amadurecermos se não entendermos que de fato precisamos viver uma vida de renúncia, e sem perseverança nós não conseguiremos desenvolver o nosso homem interior para, sobretudo, amadurecidos, maduros em Deus, possamos viver a nossa vocação e o nosso chamado. Então, sem sombra de dúvidas, a base que vai estruturar todo o nosso chamamento e desenvolvimento vocacional do povo de Deus vai passear pela premissa da maturidade. Amém? Capítulo 5, no verso 1, diz o seguinte: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Versículo de número 13: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Amém? Se assente, por favor, obrigado. Paulo está falando à igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, sobre o uso da liberdade que aqueles crentes faziam. Ora, vocês agora são livres, outrora escravos. Vocês são livres, mas o que incomodava Paulo? O que incomodava Paulo era como a igreja da Galácia estava vivendo pós a liberdade que Cristo os proporcionou.
De maneira redundante, no verso 1, Paulo diz: para a liberdade Cristo vos libertou. De algum modo isso soa incongruentemente, isso soa de algum modo como um pleonasmo, porque não há uma outra razão pela qual ser liberto senão para viver a liberdade. Para que vocês foram livres? Para que Jesus produz liberdade nos seus? Qual é a razão pela qual Cristo proporciona liberdade para aqueles que têm como filho? Aquela, pois, a palavra qual fala que para a liberdade verdadeira, melhor, se foi para a liberdade que Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês serão livres. É dessa liberdade que Paulo está falando, de um povo que precisa agora viver livremente. Por quê? Porque o próprio Cristo os libertara para tal. Mas Paulo olha para esse povo, Paulo olha para essa igreja como quem diz: ora, muito engraçado a postura de vocês, porque vocês agora são livres. Eu percebo pelo sacrifício vicário que foi liberado, produzido sobre vocês liberdade, mas a vida como é vivida por vocês não manifesta frutos de quem agora livre é. Paulo diz: eu não vejo em vocês marcas, características de um povo que vive a liberdade que foi produzida pelo próprio Cristo. O que Paulo confronta, o que Paulo está confrontando desse povo é o modo como esse povo estava vivendo, é o modo como essa igreja está vivendo. Paulo diz: ora, a liberdade que foi produzida em vocês produziu também sabedoria, para que na sabedoria produzida pela liberdade vocês vivam coerentemente pela liberdade que foi produzida, dignificando e glorificando quem Cristo é. Não abstenham-se dessa sabedoria para viverem dissolutamente. Não abstenham-se dessa sabedoria que foi produzida em função da liberdade, ou junto com a liberdade, para viver uma vida incoerente com a fé que vocês agora dizem ter. Vocês foram chamados para a liberdade, mas me parece que vocês não estão vivendo como se livre fossem. E quando a gente lê toda essa questão sobre a liberdade, parece que de algum modo liberdade nos soa razoavelmente como algo perigoso. E se a gente for pegar a máxima, como exemplificar um pouco disso tudo, da questão do filho pródigo, aquele menino que chega aos 18 anos de idade, talvez na sua maior idade, e é fantástico nós pensarmos que todos os jovens que chegam aos 18 anos, eles sabem absolutamente de tudo sobre todo e qualquer assunto. A única coisa que um jovem de 18 anos não sabe é que ele não sabe de nada, não é verdade? Mas fora isso, ele acha que sabe tudo. Esse jovem talvez chegou à sua maior idade e se aproxima do seu pai e diz: pai, eu tenho direito de uma parte da herança e eu gostaria que o Senhor me desse ela em vida. É como quem joga na cara do pai: pai, eu amo o Senhor de fato é o meu pai, mas do Senhor, a única coisa que eu quero me apropriar é do seu dinheiro. Dê-me a parte que me cabe, porque eu estou indo embora. É como o filho que vira para o pai, como se ele quisesse dizer ao seu pai: pai, eu não quero mais precisar lhe dar satisfações. Pai, eu não quero mais precisar ter com o Senhor responsabilidades. Eu não quero mais estar submetido, subjugado à sua autoridade. Eu, como seu filho, não tenho mais interesse em trabalhar com você, e nem tampouco quero conviver com o Senhor. É como o filho que bate no peito e diz: pai, eu cresci, pai, eu amadureci e quero liberdade. Eu quero viver livremente, distanciado de todo jugo e de toda limitação que é viver com o Senhor. Pai, eu não quero mais liberdades, eu gostaria de viver sem limites. E a Bíblia nos diz que o pai então reparte a parte que lhe cabe e dá a ele. E o texto de Lucas 15 nos diz que ele pegou a sua parte e foi viver dissolutamente. Viver dissolutamente significa viver sem regras, viver sem limites, viver irracionalmente. É viver sem coerência, é viver para si, em função de si, pensando exclusivamente em si. Viver dissolutamente é viver futilidade, ao passo de se viver utilidade. E esse jovem se apropria do que lhe é por direito e sai. E saindo, ele sai para o mundo. E com um bolso abastado de dinheiro, inevitavelmente ele se rodeia de muitos amigos. E obviamente, se rodeando de muitos amigos, assentado nos bares da vida,
É fácil, acredito que alguns de vocês já devem ter vivido essa lamentável experiência, que quando se tem dinheiro e tendo dinheiro, o privilégio de colocar uma cerveja sobre a mesa do bar, sempre tendo mesa, sempre melhor, tendo algo sobre a mesa, haverá alguém com quem você possa contar. Haverá mulheres rodeando. Mas esse jovem, depois de ter gastado tudo, quando ele se pega agora liso, pobre, isento de todo dinheiro e riqueza, ele vê-se solitário, sozinho, e percebe que todos os amigos que outrora tinha, quando a mesa estava farta e os bolsos abastecidos, esses amigos não estavam com ele por causa de quem ele era, mas esses amigos estavam com ele por causa de algo que ele poderia proporcionar. Logo, não podendo mais proporcionar, todos os amigos se vão, e ele se vê sozinho e vai para onde? Ele precisa agora de um emprego, ele precisa agora trabalhar, ele precisa de recurso para sustentar-se. Sai em busca de emprego e só encontra emprego em um local onde ele deve cuidar de porcos. Aonde ele agora, cuidando de porcos, está lá na humilhação, na dor, na insuficiência, na impossibilidade. E nisso eu entendo que a liberdade vivida sem maturidade produz cárcere. Liberdade vivida na ausência de maturidade, ao passo de produzir ao ser que objetiva ser livre, ele promove em si mesmo o encarceramento. Liberdade desfrutada na ausência de maturidade produz uma vida em chiqueiro. Aquele menino deixou seu pai, a sua casa, o seu comodismo, e foi viver agora entre os porcos, alimentando-se daquilo que os porcos comiam. E ali, vivendo aquilo que a gente pode chamar de uma porcaria de vida, marcado pela humilhação, o texto diz que ele agora, caindo em si, mergulhando para dentro de si, analisando a sua própria existência, analisando os frutos das suas escolhas, ele cai em si e percebe-se. Ele diz: ora, quantos empregados o meu pai tem? E não só empregados quantos o meu pai tem, mas esses empregados que o meu pai tem podem desfrutar talvez das suas casas, das suas famílias. O meu pai é um pai bom, e a despeito da sua bondade, eu escolhi isentar-me da sua presença. Caindo, pois, em si, ele analisa que a vida agora vivida em função das escolhas, da liberdade vivida na ausência de maturidade, produziu sobre ele encarceramento. Eu acho magnífico quando a Bíblia diz: e agora, caindo ele em si. E um dos grandes sinais de maturação, de maturidade que o homem pode ter, é a capacidade de examinar-se a si mesmo. Uma das grandes virtudes, frutos ou características de alguém maduro ou em maturação, é a capacidade de observar-se. Acho magnífico também o texto de Paulo, o texto áureo da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, quando diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um mergulho, uma introspecção, analise quem você é, e a vida como você tem vivido, se ela não tem sido vivida agora, significativamente em função das escolhas que você tem tomado ao longo da sua jornada. Não existe nenhum outro responsável pelo modo na qual nós todos estamos vivendo, senão cada um de nós, em função de todas as escolhas que nós tomamos. Amém? Então o homem cai em si, e caindo em si ele diz: levantar-me-ei e terei com meu pai. Encontrando o pai, ele abre o seu coração e diz: pai, contra o Senhor pequei, contra o céu eu também pequei. E o que ocorre? Ocorre que o pai o recebe. E redundantemente repito, a ausência de maturidade fez com que esse jovem transformasse a sua liberdade na pior desgraça da sua vida. Liberdade vivida na ausência de maturidade produz desgraça. É necessário desenvolver em nós maturidade para aprendermos a viver livremente conforme Cristo nos designou. E qual é a sorte do filho pródigo? A sorte do filho pródigo, diferente talvez da grande maioria de jovens que nós conhecemos, é que na dor, no sofrimento, na humilhação, na ausência de absolutamente tudo, ele encontra dentro de si a possibilidade, na sua introspecção, de amadurecer. E como disse, diferente de muitos,
Ele na dor encontra uma possibilidade de mudar a sua postura e a muda, e na mudança ele volta. Então sobre a dor, sobre a humilhação, o jovem pródigo amadurece, ele desenvolve. Uma outra coisa que pode nos amadurecer, amigos, é o sofrimento. No sofrimento nós temos duas possibilidades. No meio da dor nós temos duas grandes possibilidades: desenvolver e amadurecer, ou parar para retroceder. A escolha cabe àquele que sofre. O que você faz com as suas dores? O que você faz com o seu sofrimento vai definir o seu destino e o seu futuro. Agora, dentro de uma geração que não está disponível a sofrer para nas dor encontrar desenvolvimento, como qual Deus pode também usar para desenvolver essa geração? Nenhum mártir que você percebe de todas as Sagradas Escrituras ou outros heróis da fé tiveram o seu desenvolvimento na maturação sem serem submetidos a sofrimento, a dor e a humilhação. Foi na dor, no sofrimento, que esses homens foram elevados ao novo nível, ao novo patamar, para entenderem agora que o propósito é maior do que a dor que eles estão sentindo. Por isso, por causa da dor, na dor foi amadurecido, eles encontraram o significado para continuar e não parar. Amém, irmãos? Estou sentindo um silêncio muito tenso. Vocês estão bem, não é? Tá bom, então ó, tem alguém comigo, glória a Deus. Então hoje nós temos visto uma geração clamando por maturidade. Nós temos visto uma geração livre de maneira absoluta. Foi só eu falar e todo mundo vai embora? Vai todo mundo embora? Hã? Que isso, amado? Os carros que estão pela esquerda estão sendo guinchados. Ah, DMTT, né? Então tá bom. Corre-te depressa. Amém. Quem vai, vai. Quem fica, fica. Quem vai, pede. Quem fica, recebe. Amém? Então segura a onda. Segura. Vamos lá. Pra gente não perder tempo. Então hoje nós temos uma geração clamando por maturidade. Nós temos uma geração que deseja maturidade em todas as instâncias. Nós nunca antes vimos uma geração tão livre quanto a nossa. Nunca vimos tanta liberdade de expressão. Amém, irmãos? Amém? Se você tiver que sair, sai ligeiro para não atrapalhar. Isso. E caladinho. Isso, ó, gente. Aê, show de bola. Vamos lá. Zoado, irmão. Oxe. Né? Vamos lá. Então nunca vimos nessa geração tanta liberdade de expressão, tanta liberdade e possibilidade de ir e vir. Nunca vimos tanta liberdade para vivenciar o seu estilo de vida, de roupa, de veste, manifestar a sua personalidade. No mundo globalizado como a gente está vivendo hoje, a gente nunca viu também tanta gente se interessando pela vida de um outro alguém. Enfim, nós estamos em uma geração absolutamente livre, que pode ir e vir a qualquer momento e ser quem exatamente desejar ser. Contudo, todavia, apesar de toda a liberdade que temos, nunca vimos no Brasil, em toda a história do Brasil, uma geração tão deprimida como essa. Uma geração com o maior índice de transtorno de ansiedade em toda a história. A despeito de toda a liberdade que nós estamos vendo, nós nunca vimos um crescimento tão elevado da população carcerária nessa nação. Os índices de qualidade de vida, sobretudo emocional, caem significativamente. Nunca fomos tão livres e nunca fomos tão infelizes. Nunca tivemos tantas possibilidades e vivemos tão ansiosos assim. Ora, há quem diga que diante de toda a liberdade e o cenário atual que contrapõe a liberdade que é vivida, a melhor solução talvez seria estabelecer regras para que todo mundo pudesse viver debaixo de um regime militarista que condiz, ou melhor, que conduz o ser a viver dentro de uma cartilha. Mas acho que esse tempo não nos cabe mais, esse tempo não nos alcança mais. Nós agora somos livres em Cristo Jesus, amém? Então o que fazer, irmão? O que nós temos que fazer? Desenvolver maturidade para vivermos a plenitude daquilo que o próprio Cristo diz em João: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em
em abundância, desenvolver em nós maturidade para vivermos plenamente, absolutamente, dentro de tudo aquilo quanto Cristo nos propõe, a liberdade para uma vida leve e abundantemente nele. Então, queridos, liberdade não é fazer tudo que eu quero, liberdade não é fazer tudo que eu tenho vontade, mas liberdade sobretudo é ter o controle e o domínio para fazer escolhas, que apesar de na escolha da verdade me cause dor, eu faço opção pela verdade. Logo, liberdade não é fazer tudo que se quer, mas saber dizer não para aquilo que pode te atrapalhar. Então, liberdade, irmão, precisa ser desfrutada com maturidade. Eu preciso entender que na minha liberdade produzida, inclusive a produção de maturidade, eu preciso fazer escolhas certas, baseadas em princípios e valores da eternidade, que condizem com verdades absolutas, que mesmo vivendo, fazendo escolhas que possam produzir dor, sou submetido à dor, porque entendo que a dor produz maturação, e na maturação eu dignifico quem Deus é. Então eu preciso viver a verdade, apesar das dores que a verdade pode me causar. Liberdade para saber escolher dentro de uma verdade absoluta em Deus. Amém? Então, irmãos, o nosso problema não é a liberdade. O nosso problema é o uso que a gente faz dessa liberdade. Paulo adverte uma igreja: e vocês se desviaram, vocês se perderam, vocês perderam o rumo e estão fazendo um mau uso da liberdade que Cristo vos dera. O problema, mais uma vez, não é a liberdade, mas é o uso que o liberto faz dela. E é isso que Paulo reforça para essa igreja: Cristo já vos libertou. Não permitam que a liberdade que Cristo vos dera, retirando-vos de um cativeiro, na liberdade vocês façam a opção por um novo cativeiro. Se Cristo vos tirara do cativeiro, não usem dissolutamente, incoerentemente a liberdade que vos chegara, para gerarem em vocês um novo cativeiro. O que a gente entende, apesar da liberdade que a pós-modernidade nos condiz ou nos leva, nós estamos agora em um novo encarceramento, seja ele emocional ou qualquer outro que for. Que liberdade que Cristo é essa, que nos produz que nós encontramos um novo Senhor? E no verso 13 ele diz: ei, vocês são livres, mas não usem disso para que essa liberdade promova em vocês carnalidade. Não usem para dar ocasião à carne. A palavra em grego, ocasião, é a forma, é pretexto, é motivo. O que ele está falando é: não usem a liberdade de vocês para darem motivo, para que essa liberdade sirva de pretexto para que vocês agora vivam uma vida em carnalidade. Mas antes disso, servir-vos uns aos outros. A liberdade é um fruto individual, ok? Só que o fruto desenvolvido no homem individual serve para a coletividade. É o homem que agora amadurecido, na sua maturidade, ele pode produzir saber, ele pode produzir conhecimento, ele pode produzir frutos. E na sua maturação agora ele é um caminho pela qual Cristo passa para chegar a um outro alguém. Agora ele alcançou uma plenitude de maturidade que dele transpõe frutos para que um outro alguém também seja alcançado. Então, antes de darem pretexto para a carnalidade, sirvam uns aos outros. Permita que a maturação do indivíduo alcance o coletivo. Permita que aquilo que foi gerado no ser interior seja agora transposto do seu homem interior e escoe pelo homem exterior, alcançando todos quanto necessitam de um Deus que habita dentro de você. Um homem maduro entende que na sua maturação, o seu processo não vive para si, mas é um caminho pela qual Cristo pode passar. E Paulo continua: e Cristo pagou um alto preço. Algo precioso foi derramado. Eu não gostaria que vocês vivessem isso. Vocês estão fazendo um uso equivocado da liberdade. Vocês arrumaram um pretexto agora para viver carnalmente. E a reflexão que nos cabe é: olha, eu sou tão livre, que sou livre inclusive para pecar. Cristo, na liberdade que produz aos seus, produz tanta liberdade, que na liberdade Ele nos proporciona sermos livres inclusivamente dele, exclusivamente dele, ou inclusivamente dele. Ele diz: você é livre para viver a vida que você quiser. Fabrício, vai e vive a sua vida, viva do jeito que você quer, você é livre.
mas faça a opção por mim. Deuteronômio diz: eis que coloco diante de você a vida e a morte, escolhe pois a vida. O que Cristo está nos ensinando na sua liberdade, inclusive dele, dizendo: eu não quero prendê-lo a nada, eu gostaria que você desejasse que agora, eu sendo o seu libertador, você sirva o seu libertador por amor. Se antes você servia o seu escravizador sem opção, se antes você servia o seu escravizador sem nenhum tipo de relação afetiva, você o servia, na liberdade produzida você serve ao seu libertador. Por quê? Porque o liberto agora teve a sua essência transformada, e o serviço agora é em gratidão. Por quê? Porque o meu libertador chegou e transformou a minha vida. Logo, eu gostaria de entregar toda a minha vida para ele. Amém, amados? Então a gente precisa aprender a desenvolver maturidade para servir e para vencer a nossa carnalidade. Precisamos, irmãos, ter capacidade para viver a liberdade que Cristo nos proporcionou. Viver liberdade sem maturidade é insanidade. Repita comigo: viver liberdade sem maturidade é insanidade. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 20 diz: irmãos, não sejam meninos no entendimento, na milícia contudo sede criancinhas, mas adultos no entendimento. A igreja de Corinto era uma igreja pujante, uma igreja grande, uma igreja forte, mas apesar de todo o seu crescimento, ela era considerada uma igreja infantilizada. E você sabe, a igreja de Corinto era a igreja mais carnal do Novo Testamento. E em toda a igreja, irmão, que não conduz os seus filhos ou os seus adeptos a um elevar para alcançar o nível de maturação, a carnalidade sempre irá ser predominante. Uma igreja, a despeito do seu tamanho, que não proporciona a oportunidade dos seus adeptos crescerem, evoluírem, amadurecerem, sempre vai produzir espaço para frieza espiritual e para carnalidade. Por quê? Porque ela vai gerar filhos imaturos, e filhos imaturos são absurdamente carnais. Por quê? Porque são sobretudo egoístas, estão pensando exclusivamente em si, e só pensa em si egoístamente quem é criança. Tudo que você der a uma criança de pouca idade, ela vai dizer: é meu. Sim ou não? Eu tenho uma filha de 3 anos e tudo é dela, irmão. Na cabeça dela, tudo é dela. A irmã mais velha vem pro fight, porque é dela, e ela vira: é meu, é meu, é meu, é meu, e o pau come. Então só quem é imaturo é egoísta de querer dizer que tudo lhe pertence. Quem é maduro entende que às vezes você precisa abrir mão para que o outro seja promovido, abençoado, alcançado. Filhos maduros entendem o princípio da deliberalidade. A imaturidade produz egoísmo, egocentrismo, vaidade. E sabe por que a gente está vivendo uma geração tão oscilante? Porque talvez a gente ainda continue sendo menino. Mas há algum problema, Fabrício, em ser menino? Não há problema em ser criança. Só que ser criança é dentro de um ciclo natural. A criança nasce, cresce, se desenvolve e depois morre. O problema é a síndrome de Peter Pan, é a eternização da infantilidade. Há um monte de menino barbudo, com barba na cara, mas é badeco de tudo. Acorda meio-dia, chega pastor, eu quero casar. É mesmo? Você está trabalhando de quê? De nada. Aí meio-dia ele acorda, pega o lençol, sai do quarto dele, vai para a sala. A mãe pergunta: onde você vai, menino? Eu vou assistir TV Globinho. Aí chega no sofá e grita: mãe, meu Todd. Aí chega na igreja: pastor, eu preciso casar. Está tomando Todd, acordando meio-dia. Vai casar onde, menino? Ou melhor, quem é a louca que vai te querer? E se ela estiver aqui, no final a gente faz uma oração.
Então, irmãos, o problema é a eternização da infantilidade. Estamos vivendo em um tempo que não está produzindo amadurecimento, mas uma eternização da infantilidade. Uma fé imatura, que não tem profundidade, que não tem enraizamento, que faz com que a gente viva um animamento. E isso não é fruto das comunidades, isso é fruto do indivíduo. É o indivíduo que não procura conhecer as Escrituras, é o indivíduo que não se relaciona com Deus. O indivíduo não é sempre fruto do seu meio, ele pode mudar a sua história. O filho pródigo é um bom exemplo disso. Irmãos, imagine um ambiente como esse. Nós somos aqui, 500, 600, 1000 e poucas pessoas. Imagine se todo mundo aqui fosse menino mesmo, criança. Imagine se aqui tivesse cheio de meninos, cheio de criança, 3, 4, 5, 6 anos. O que ia ser isso aqui, irmão? O apocalipse. Ia ou não ia? Um caos. Haja tia para cuidar de menino aqui. É menino gritando e eles vêm tudo rolando de lá para cá. Tudo doido. O que seria produzido por um monte de menino aqui, irmão? Caos. Mas tem um outro problema. Para cuidar desse monte de menino precisa de gente. E gente que vai ter que demandar esforço, renúncia, tempo. Agora espiritualiza essa conversa. Um monte de gente desse grande, mas que continua menino, precisa de o tempo todo de pastores e líderes que estão chamando a igreja para avançar, para voltar o tempo todo. Por quê? Porque o menino não cresce. O pastor quer avançar, a igreja quer avançar, quer romper, mas ele precisa voltar porque o menino está correndo. O menino não cresce, não desenvolve, produz uma eternização da infantilidade. Imagine o caos que seria, irmão. Então o que a gente precisa fazer? Crescer, amadurecer, desenvolver. João 3 há um convite precioso quando Nicodemos encontra Jesus e diz: é necessário nascer de novo. Há um ciclo novo que você precisa desenvolver, nascer de novo, crescer de novo, amadurecer de novo, para que depois de tudo isso, através de você, algo do meu reino possa ser estabelecido. Então a gente vê muita gente nascendo de novo na igreja. É comum nos nossos apelos uma quantidade infinita de pessoas nascendo de novo, e isso é importantíssimo para a eternidade, eu não tenho dúvida disso. Gente que precisa nascer de novo. Só que paralelo à quantidade de gente que nasce, nós não temos gente que se desenvolve. Nós temos muita gente nascendo, mas pouca gente amadurecendo. Temos muitos novos conversos e pouca gente com quem a gente pode contar para estabelecer o governo de Deus. Por quê? Porque nasceram de novo, mas não se desenvolveram para serem canais de Deus para um outro alguém. Muito nascimento, ótimo, sensacional. Eternidade agora decretada, você nasceu de novo, mas agora há algo que você precisa fazer, mas para fazer precisa amadurecer. Sem maturidade você não consegue. Logo, só novo nascimento, sem maturação, nós temos um ciclo incompleto daquilo que Deus quer fazer. Então nós temos muita gente que nasceu de novo, mas pouca gente que desenvolveu-se espiritualmente. Com isso a gente está vendo teologias assustadoras surgindo no Brasil. A hipergraça, a graça absoluta. Tem muita gente que ama a graça que acolhe, mas abomina a graça que renuncia, que não compactua com uma graça que convida à transformação, não compactua com a graça que produz dor e que na dor há maturação e desenvolvimento. É uma graça que ama, mas não é uma graça que ensina. É uma graça que ama, mas não é uma graça que corrige. É uma graça que acolhe, mas não é uma graça que transforma. Que bagunça é essa, irmão? Então a gente precisa amadurecer. Por quê? Porque há um evangelho para um homem inteiro. Em Cristo não há recortes. Nós precisamos ser um homem todo para um evangelho todo. Amém? Vou beber água, que vocês estão nervosos. Tá bom. Se você estiver anotando aí, pode gritar, irmão. Então o que a gente vê hoje? Me permita aqui falar algo e gaste um tempo pensando nisso. Tem muitos cristãos, irmãos, que estão vivendo uma vida exclusivamente para não pecar. Toda a sua jornada gira em torno
de lutar para não errar. Há um problema nisso, Fabrício? De jeito nenhum. Nós precisamos fugir do pecado, sem sombra de dúvidas. Mas há um prendimento de energia tão grande sobre isso. Há uma vida que é vivida somente para isso, que você não consegue viver a liberdade que Cristo proporcionou. Por quê? Porque você agora só vive com medo de pecar. É uma vida vivida em Deus que tem um só objetivo: pastor, eu não peco. E o que mais? Não peco. Lembra do filho rico, ou do jovem rico? Eu faço. Não, eu guardo. Não, eu conheço. Não, tudo isso eu faço. E o que falta? Te falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Você é obediente, sensacional. Você guarda os mandamentos, maravilhoso. Você honra teu pai e tua mãe, sensacional. Mas ainda te falta uma coisa. Talvez para o jovem rico era vender tudo que tem, entregar aos pobres e segui-lo. Mas para você falta o quê? Você é obediente, não peca, não adultera, não mente, se é que é possível. E um monte de coisa. Mas e o que mais você vive na sua espiritualidade? Deixa eu abrir um parênteses aqui na sua cabeça. O que te define enquanto crente? Cristão. Você é um cristão por quê? Não, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mais nada. E o que mais? Não, vou para o culto. E o que mais? Não, só. Então, irmão, você não é crente ainda não. Você não entendeu quem é Jesus não. Você se tornou agora um adepto da igreja. É diferente. Então eu acho muito pequeno, me permita por favor, eu acho muito pequeno um cristão que gasta a sua vida só para não pecar. Por quê? Porque filhos amadurecidos entendem que há um propósito muito maior, há uma vida muito maior para ser vivida, há um ministério muito maior para ser desenvolvido, há um governo que precisa ser estabelecido, e as minhas forças não estão mais em lutar só contra o pecado, mas em viver o plano de Deus. Por quê? Porque não é mais sobre o que nós estamos fazendo, mas é sobre quem nós estamos nos tornando em Cristo Jesus. Se nós estamos nos tornando a sua imagem, o seu governo precisa ser estabelecido. Amém? Não é mais sobre só o que nós estamos fazendo, mas quem nós estamos nos tornando. E entendendo isso, irmão, muitas vezes nós vamos precisar renunciar, inclusive, coisas que são lícitas. Deus vai convocar o seu povo para abrir mão de algumas coisas que não são pecaminosas. Para quê? Para que o propósito seja vivido. Talvez, irmão, o uso do seu celular não seja pecaminoso, ok? Mas talvez para que você viva uma nova estação em Deus, estabeleça o propósito do Senhor no seu coração, você talvez vai precisar abrir mão do seu celular. Ou talvez uma outra coisa que não seja pecado, Cristo vai precisar convocar você, para que você abdique-se para quê? Para que você seja realinhado a um propósito e um plano maior. Filhos maduros entendem que para viver um novo nível de sacrifício, vai precisar viver um novo nível de renúncia. Para viver um novo destino, é preciso preparar um novo altar. Então Cristo está nos fazendo um convite para quê? Para abrirmos mão, inclusive, da nossa própria liberdade. Para quê? Para que agora sejamos 100% dele. Olha só, Jó era um cara que se desviava do mal, e a Bíblia dá testemunho dele. Um homem que se desviava do mal. E a palavra se desviava aqui é versátil. Quer dizer vomitar, quer dizer revogar. A vida cristã de Jó era baseada em buscar o rumo e a vontade de Deus. Era um homem que se desviava, era um homem que revogava todo o pecado. É um homem que via o pecado e vomitava, não fazia questão disso. E como Jó permaneceu fiel, irmão? Me deixa abrir um parênteses. Você que é leitor da Bíblia e lê a história de Jó, quando a gente lê numa perspectiva de leitor, é maravilhoso, porque a gente sabe o que vai acontecer à frente. A gente sabe que Deus estava lá, o diabo apareceu, perguntou sobre Jó, confrontou a Deus, falou sobre Jó, que Jó não negava por causa disso, disso e disso. Deus dá autorização para que o diabo o toque, e o tocando acontece o que acontece. E depois Jó começa as suas percas, começa a perder os seus animais, a sua família, e o que lhe sobra é só uma mulher, que nem era essas coisas todas. Agora, quando você lê, tentando pensar como Jó, irmão, é completamente diferente. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. Você não faz ideia que o diabo chegou diante de Deus para dar questionamentos acerca da vida de Jó. Você não sabe que depois de todas as percas, Deus restituiria muito mais na vida de Jó. Jó estava diante de toda a situação, só confiando no Deus a quem servia.
Jó está diante, aparece alguém diante da sua vida normal, acontecendo as suas riquezas, e começa as suas percas. Um funcionário chega, olha, aconteceu uma catástrofe, os seus animais morreram. Logo depois chega outro, olha, os seus filhos estavam todos jantando de uma casa, a casa desabou, morreu todo mundo. E Jó, mas como assim? Estava todo mundo bem agorinha. Aí diante disso tudo, de todo o caos, de todo o colapso, aparece uma crente. Ela diz: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó vira: mas rapaz, tu é doido, é? Não vou, eu vim nu e nu eu volto. O que Jó viu, irmão? Jó só viu Deus. Jó não viu a razão do seu sofrimento, Jó não viu a sua dor. Jó viu Deus, e vendo Deus isso bastou. Por quê? Porque ele sabia quem era o seu Senhor. Ver Deus lhe era mais do que suficiente no meio de todo o caos. Então o que a gente precisa aprender com tudo isso, irmão? Que a maturidade nada mais é do que o ciclo perfeito ou o ciclo completo da perseverança. O que amadurece o homem? O que amadurece o homem é o seu caminho, é o seu percurso. É na vida, é na caminhada, é na jornada, é encontrando as intempéries, os percalços da vida que nós vamos sendo desenvolvidos. E nesse desenvolvimento, como diz Tiago, nós vamos agora chegar à estatura de varão perfeito. Para quê? Para que não nos falte coisa alguma. Porque, amados, como falamos no ano passado, nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós temos maturidade agora em Cristo para não parar. Por quê? Porque temos uma consciência racional para persistir. Nós usamos a emoção para nos impulsionar, sem dúvida alguma, mas usamos agora a maturidade desenvolvida em nós para permanecer no propósito. A emoção nos impulsiona, nos eleva, mas ela não nos mantém. É a consciência do propósito desenvolvida em maturação que faz que a gente permaneça. Se você ainda é um ser estável, com certeza você ainda não encontrou a maturidade. Sabe por quê, amigos? Tem um provérbio indiano que diz que mares calmos não produzem bons marinheiros. Então não sei se você sabe, a vida é difícil, irmão. Nem sempre a vida vai te fazer sorrir. Às vezes a vida bate e bate doído. Mas até na dor o Senhor precisa ser glorificado. O que Deus está querendo produzir? Deus está querendo produzir em nós um desconforto, para que no desconforto a gente volte ao propósito. Então a gente está em processo de maturidade, de maturação, de desenvolvimento. E o filho que amadurece e cresce, ele enxerga o pai de uma maneira diferente. Ele não percebe mais um pai alguém só com quem ele possa contar para retirar. O pai não é uma fonte ou um gênio da lâmpada que é esfregado e sai para realizar os nossos desejos. O pai não é uma fonte para ser saqueado, mas o pai é um caminho. Filhos maduros entendem e realizam o desejo do coração de seu pai. Olha só o que o salmista no Salmo 116, 12 diz: o que entregarei eu ao Senhor por tudo o que Ele tem me feito? Senhor, o Senhor em mim proporcionou salvação, o Senhor a mim proporcionou mudança, o Senhor a mim proporcionou mudança de mentalidade, uma nova perspectiva, ok. O Senhor já respondeu inúmeras das minhas orações, todos os meus pedidos, ou grande parte deles, no Senhor são atendidos, ok. Mas agora, Deus, eu quero fazer algo pelo Senhor. O que darei eu ao Senhor por tudo que o Senhor tem me proporcionado? Senhor, o Senhor já alegrou o meu coração, agora eu quero alegrar o teu. O que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer para o Senhor? Como eu posso viver para glorificar o teu nome? Como eu posso viver para estabelecer o teu governo? Como eu posso viver para estabelecer o seu senhorio? O que darei eu? O que entregarei eu? O que farei eu ao Senhor? Por quê? Porque tudo Ele tem me feito. Filhos maduros agora são um caminho para agradar, alegrar o coração do seu Deus. Eles não são consumidores, eles não só retiram, mas agora eles agregam. Filhos são cooperadores úteis para realizar o desejo do coração do seu pai. Não deve haver em nós uma mentalidade parasita, como o texto de Provérbios diz, que a sanguessuga tem duas filhas: me dá, me dá, me dá, me dá. A gente não está aqui como uma sanguessuga diante do pai, dizendo: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas na maturidade eu digo: Deus, eu cresci. Eu me lembro, irmão, quando eu era menino e eu comecei a namorar,
E toda vez que eu queria sair com a minha namorada, no caso minha esposa hoje, eu precisava pedir dinheiro para o meu pai. Pai, eu queria levar a Daniela no cinema, me dá R$10. Nem é isso só, né? Aí meu pai ia lá, tá aqui, meu filho. Pai, eu queria sair com a Daniela para jantar, me dá em 50 conto, ele tá. Só que eu fui crescendo, e quando eu fui crescendo, eu fui conquistando algumas coisas, eu fui conquistando uma certa independência do meu pai, financeira. E eu cresci, comecei a trabalhar, e agora eu já não precisava de saquear o meu pai para realizar algumas coisas. Agora eu sou um caminho de soma na jornada do meu pai, de modo que quando ele precisa agora, ele tem a mim também como refúgio. Meu filho, você tem aí 100 conto rapidinho? Então tá aqui, pai, vai com Deus, tal. Então filhos, quando crescem, amadurecem, eles não são mais saqueadores. Agora eles são cooperadores que somam na jornada. O que Deus está nos convocando, irmão? A um processo de maturação. Para quê? Para que a gente aprenda a viver a nossa liberdade de maneira significativa, para que nessa liberdade façamos opção pelo serviço absoluto a Ele. Para que a gente faça uma gestão equilibrada, não equivocada, da liberdade que nos foi proporcionada, e que na liberdade a gente faça opção de viver para Ele. Eu escolhi te servir, livre inclusive para pecar, mas abdico da opção de pecar e vivo exclusivamente para a glória do Teu nome, para serviço do Senhor, para estabelecer o Teu senhorio sobre a terra. Eu quero me submeter completamente à Tua vontade. Mateus capítulo 5, verso 48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A palavra perfeito aqui é teleios. E teleios vem de um substantivo telos, que significa propósito, objetivo. Teleios é o filho maduro, é o completo, é o homem completo, é o homem maduro. Por quê? Porque agora ele alcançou a plenitude do propósito pela qual foi criado para a glória de Deus, e hoje amadurecido vive para a glória de Deus, criado para estabelecer o governo de Deus, agora encontrou o seu propósito, agora a criação estabelece o propósito pela qual foi criado e vive pelo propósito. Logo, vivendo pelo propósito, sendo um teleio de Deus, um filho amadurecido, ele agora é a esperança daqueles que lá fora estão clamando pela manifestação dos teleios, dos filhos maduros, dos filhos que encontraram o propósito para a glória de Deus. Amém, amados? Você quer ser filho maduro de Deus? Você quer de fato agora amadurecido, ser a esperança para aqueles que clamam? Há uma geração que aguarda, amados, a manifestação dos teleios, dos filhos maduros. Agora a gente precisa parar de ser uma geração Nutella, irmão. Lembra do meme lá, o Raiz e o Nutella? A gente ainda é muito frágil. Perceba o quanto a gente ainda é Nutella espiritualmente. A gente não ora, não busca Deus, não busca a direção de Deus, e tomamos as nossas decisões baseadas na nossa vontade. A nossa vontade se equivoca, lá na frente a gente quebra a cara, e agora a gente precisa achar um culpado. Por quê? Porque é melhor culpar alguém do que assumir. Aí eu digo: Deus, na sua onisciência o Senhor sabia que eu ia quebrar a cara, por que o Senhor deixou? Deus falou: porque você não me perguntou nada, porque você não me consultou nada. Que filho é esse que está na casa do pai, que tem acesso ao pai, e não consulta o pai para uma decisão, e acha que a sua própria vontade é mais que o suficiente? Amigos, maturidade não é um fim, maturidade é um caminho. E é um caminho para chegar até Deus, e é um caminho para servir o outro. Como disse, maduros são caminhos para alguém, são caminhos pela qual Cristo pode passar para chegar a um outro. Deus está ansioso por uma geração que amadurece, que cresce. Olha o tanto que a gente é fantástico. Lembra de Pedro? Pedro no Monte da Transfiguração, acontece o que acontece. Você lembra da história? Quando todos descem, Pedro se aproxima de Cristo e diz: rapaz, foi poder demais aqui. Pensa numa unção, era glória, era cheia, era labaçúbia, e foi demais. Vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos montar umas tendas aqui, vamos ficar todo mundo aqui, vamos deixar aquele povo lá embaixo para lá. Aí imagina o Cristo olhando para ele: Pedro, tudo que foi vivido aqui no monte não é para ser manifesto no monte, é para ser manifesto na vida lá embaixo. Só que a gente é assim. A gente quer o ambiente da glória, no ambiente do cheio, do chá,
no ambiente do poder, no ambiente da glória, a gente entra e é maravilhoso, só que a gente não quer sair dele. Só que o ambiente da glória, desse poder, desse manifestar, desse descer do Espírito, é um ponto para que a vida seja manifesta abaixo dele. O exemplo claro está aí. Os discípulos descem do monte depois da transfiguração, chegam embaixo do monte, tem um pai com um filho que julga estar doente, mas estava endemoniado. Pedro olha para os outros discípulos e diz: meu irmão, nós estávamos no monte, brother. Nós estávamos orando no monte. Capeta aqui vai sair ligeiro. Pedro pega, começa a orar, nada acontece. Os outros começam a orar, nada acontece. E o demônio dá uma coça nesses cabos. Jesus vem, o pai desesperado diz: ei Jesus, os meninos aqui não conseguiram fazer nada. Os discípulos do Senhor oram aqui. E Jesus ora e repreende, e ele brada depois. Depois Cristo brada: ó geração incrédula, ó bando de menino, até quando? Até quando vocês vão ser imaturos? Até quando vocês serão meninos? Até quando vocês precisarão da minha presença aqui, física, para estabelecer o que eu designei a cada um de vocês? Cresçam, amadureçam, desenvolvam. Então saia do ambiente da glória, dessa atmosfera que se forma no Comep, desça o monte, e no monte manifesta tudo aquilo quanto Cristo derramou sobre nós aqui. A vida não é no Comep, a vida é pós-Comep. Aqui Deus alinha, lá fora a gente estabelece o que Deus liberou sobre nós. É lá fora que você vai fazer valer a maturidade que Cristo te deu para viver uma liberdade que o glorifique. É lá fora, na hora que você tiver a oportunidade e a possibilidade de equivocar-se a nível de pecado, você fazer o uso correto da sua liberdade a despeito da dor que lhe seja proporcionado por causa de assumir a verdade de Deus. Então Deus está fazendo um convite ao seu povo, atrás de filhos que desejam veementemente a sua presença. Encerro aqui Atos capítulo 13. Olha só o testemunho que é dado acerca de Davi. Atos capítulo 13, no verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Olha só, Davi foi criado para um propósito e viveu e serviu ao propósito. Davi é o teleios, é o filho criado para um propósito e em vida manifesta o propósito pela qual foi criado. E o testemunho é claro: Davi viveu para o propósito de Deus, e depois de ter vivido o propósito de Deus, morre. Mas o propósito em vida foi manifesto, foi criado para algo e em algo viveu. Aí eu lhe pergunto: qual é o teu propósito? Qual é a razão pela qual você existe em Cristo? Quais são os impulsos, a partir de um significado bíblico e espiritual em Cristo, te faz se mover? Porque quando você entender isso, você vai alcançar a plenitude do teleios, do filho maduro. Por quê? Porque filhos amadurecidos respondem ao chamamento do seu Senhor. Eles são a resposta que Deus quer dar a essa cidade. Eles são a resposta que Cristo quer dar a essa nação. É o que a pastora passou aqui do decol. É um povo que responde. Não um povo mais que só fica orando, buscando direção sobre aquilo que Deus já direcionou. Eles agora são resposta do seu clamor interior. Eles dizem: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu cresci, eu amadureci, o Senhor pode contar comigo sim para transformar essa nação. Eu cresci, eu me desenvolvi, eu fiz opção pelo serviço ao Senhor. Usa-me a mim a despeito de mim, porque eu entreguei-me completamente ao Senhor. Amados, a vontade de Deus não se vive só com poder, mas sobretudo renúncia. E só renuncia quem amadureceu para viver o seu destino. Então que sejamos teleios, que façamos uma opção pela liberdade, e nessa liberdade possamos viver de modo que Cristo seja glorificado. Pedro, um baita de um potencial, sua expectativa é em João, no capítulo 13, no momento da ceia, ele não se via como um potencial pecador, quando Cristo na mesa disse que haveria alguém ali de trair. Só que lá no capítulo 21, depois que Jesus ressuscita, ele aparece. E aparecendo ele faz uma pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas?
E ele faz essa pergunta por 3 vezes, e cada vez que essa pergunta é feita, há uma questão diferenciada, porque apesar da palavra amor em português ser igual, no grego havia 4 vertentes. E a primeira pergunta que Cristo faz a Pedro é: Pedro, tu me amas em agapau? Agapau, amor sacrificial, derivado de ágape. Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Pedro responde em filéu, o amor de brother, de amigo. Senhor, tu sabes que eu te filéu. Mais uma vez Cristo pergunta: Pedro, tu me amas em agapau? Teu amor é sacrificial? Porque lá atrás você disse a mim que daria a sua vida por mim, ok? Tá. Não, Senhor, pelo Senhor só filéu, é só um amor de consideração. Então apacenta as minhas ovelhas. Cristo desce. Pedro, a única coisa que você tem por mim é um amor de amigo, de chegado? É. Então apesar disso eu entendo que o seu amor pode crescer. Apacenta as minhas ovelhas. Que no serviço daquele que amadurece, ou melhor, que no serviço daquele que renuncia, o amor pode crescer. E nesse processo do serviço, você pode crescer e viver tudo aquilo que tem. Depois, sobre ele, quem foi estabelecido? A igreja. Então Cristo está convocando uma geração de gente madura, que está disposta a viver a sua liberdade como escravo de Cristo, que apesar de ter na liberdade a opção pelo pecado, faz a opção pela santidade, que apesar de na sua liberdade ter a opção de abrir mão de tudo quanto é espiritual e viver dissolutamente na sua carnalidade, abstém-se de si e diz: eu sou escravo de Cristo. Onde é que você prova isso? Você prova isso na sua vida, não para mim, não para pastor nenhum. Você vai provar isso para você, que você consegue viver a sua liberdade glorificando quem Cristo é, sem na liberdade agora de um antigo cárcere, na liberdade produzir um novo encarceramento. Em nome de Jesus nós vamos viver uma geração que apesar de livre vai viver livre das drogas, que apesar de livre encontrou um novo encarceramento longe da prostituição, e nós vamos ver essa nação lavada por gente sarada e amadurecida em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Me deixe fazer algo para encerrar. Como disse sobre liberdade, eu sei que há muita gente, apesar de cristã, de caminhar com Deus, na sua liberdade produziu um novo Senhor, na sua liberdade produziu um novo cárcere, que na sua liberdade fez mau uso dela ou faz mau uso dela. Mas Cristo nos trouxe hoje aqui para produzir em nós uma mudança de mentalidade. Deus nos trouxe aqui para gerar em nós teleios, filhos maduros, filhos crescidos, filhos agora que encontraram um propósito e vivem para cumpri-lo. Se você é esse filho que fez o uso equivocado da liberdade, ou tem feito o uso equivocado da liberdade, mas quer viver livremente como Deus nos criou para ser, porque como o texto que nós lemos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas você não consegue viver essa liberdade, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por uma geração que vai crescer, que vai amadurecer. Não queremos te expor, ninguém vai precisar saber de nada de você. Você quer viver livremente, por quê? Porque mesmo na liberdade de Cristo, você produziu um novo cárcere. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar. Você conseguiu se aprisionar em alguma coisa e você não consegue sair disso. Cristo nos trouxe hoje aqui para uma evolução, para um crescimento. Eu acredito em uma geração que vai ser livre completamente para entregar-se ao Senhor. E eu não estou falando, irmão, que você está vivendo uma vida bagunçada. Talvez você está todos os dias na igreja, talvez você está todas as reuniões cristãs, mas tem algo ainda que você não conseguiu se libertar. Você está fazendo uso equivocado da liberdade. Talvez é masturbação, pornografia, mentira, roubo, é um vício que você tem, não sei. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para desenvolver uma geração de teleios, de filhos maduros de Deus, amém? Vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar esse povo que entende que precisa de viver uma nova estação em Cristo, desse povo que entende que precisa viver um novo lugar, um novo nível em Deus, que chega de viver mediocremente, que chega de viver normalmente e querem entregar-se completamente ao Senhor, querem agora fazer uso da sua liberdade em Cristo para viver completamente para Cristo. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Você, igreja, estenda suas mãos para cá. Ore pelos seus irmãos para que eles alcancem a plenitude daquilo que Cristo tem. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Fortaleça-os, ó Deus, nessa noite. Que eles encontrem em Ti a capacidade, ó Deus,
de recomeçarem. Que eles encontrem no Senhor, ó Deus, força, revelação e direção para viverem agora a liberdade que o Senhor os dera. Que eles não possam, ó Deus, na liberdade serem escravizados pelas suas vontades, pela sua carnalidade, mas agora, Deus, eles possam viver livremente, fazendo um bom uso da liberdade, vivendo de maneira equilibrada para a glória do Senhor. E através dessa geração, nós acreditamos que o governo do Senhor, que a cultura do Senhor vai ser estabelecida no estado do Goiás, na cidade de Anápolis, no Pará, no Brasil e nas nações. Nós somos a geração que o Senhor pode contar para estabelecer o teu governo. Nós somos a geração que queremos ser agora escravos do Senhor, para viver completamente a tua vontade. Nos faça crescer, nos desenvolva no nosso homem interior. Estabeleça, Senhor, o teu senhorio sobre a vida de cada jovem aqui. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido? Deus te abençoe. Obrigado. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.